Chegou o grande dia de falar de um dos filmes mais aguardados do ano para nós fãs de quadrinhos e de super-heróis, que é Superman. E aí, será que funcionou? Será que foi mais uma bomba? Ele é o melhor filme do ano? E aí, o que vocês acham? Vamos falar sobre isso? Superman. Vamos lá? Eu vou confessar que eu estava bastante receosa com esse filme, primeiro pela inserção de James Gunn na direção. Nós estamos acostumados com ele na Marvel, que tem um tom mais cômico, um tom mais leve quando se trata de filmes. Ele foi o diretor de Guardiões da Galáxia, e a gente sabe que a DC Comics, ela tem esse perfil de filmes mais sombrios, mais dramáticos, e não tem tanto essa pegada da comédia. O que tentaram fazer, por exemplo, com o Esquadrão Suicida, que foi uma negação total. E aí eu fiquei nesse receio. Logo depois, ele anunciou quem seria o elenco, quem faria o papel de Superman, da Lois Lane, do Lex Luthor, aquela coisa toda. Ficamos receosos também, eu vou confessar que eu esperava Henry Cavill de volta ao papel, mas também entendo que a coisa tem que dar uma nova roupagem, uma diferenciada, até porque a premissa que o James Gunn quis trazer para esse filme é diferenciado, então tinha que ter realmente um novo elenco. Então vieram os marketings, que não foram poucos, o filme teve um marketing incrível, eu nunca vi coisa igual, então assim, o elenco principal viajou aí de país em país divulgando o filme. Eles vieram para o Rio de Janeiro, fizeram um evento aí maravilhoso, foram para outros lugares, até hoje está tendo muita divulgação, fora também o marketing feito nas redes sociais, entre outros lugares. Então assim, todo mundo está esperando algo grandioso. O filme aborda a história do super-herói Superman enquanto ele reconcilia sua herança com sua educação humana. Ele é a personificação da verdade, da justiça e de um futuro melhor em um mundo que vê a bondade como algo antiquado. James Gunn, então, resolveu falar sobre esse filme, ele trouxe muitas referências aos quadrinhos e resolveu também resgatar alguns personagens, alguns heróis que não foram inseridos em live action ou que ficaram para trás aí nas animações. Então aqui a gente vai ter muita referência boa, começando aí pelo Krypto, que ele vai estar aqui no filme, eles vão dar uma explicação bem divertida para a história do Krypto, e ele é a graça total aqui do filme. Então a galera aí que gosta de bichinho, vocês vão ficar muito felizes porque tem muito bichinho no filme. Temos também a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, Guy Gardner e Metamorfo, entre outros também que foram inseridos. E aqui o vilão da história vai ser Lex Luthor, que é o grande vilãozão do Superman. O James Gunn trouxe uma nova roupagem para o filme, primeiramente porque ele inicia contando um pouco da história de como o Superman chegou à Terra. Então ele fala que há 3 décadas atrás, se eu não me engano, ele veio, né, fugido de Krypto, os pais dele salvaram ele, mandaram ele para a Terra, e Krypto foi destruída. E aí muitos outros heróis, eles chamam de alienígenas, né, vieram para a Terra. Aí ele vem para 3 anos atrás, 3 meses atrás, 3 semanas atrás, 3 dias atrás, é de 3 em 3 aí, ele vai chegando até esse 3 minutos atrás, e a gente já vê um Superman que foi basicamente derrotado numa guerra. Aí ele ainda fala que é a primeira vez que o Superman foi derrotado em uma guerra. Então aqui o filme traz um Superman humano. O que eu quero dizer com isso? Porque em todos os filmes do Superman, seja séries ou filmes, a gente vê uma coisa mais intocável, vamos dizer assim. Então aquele ser superior, supremo, que ninguém consegue matar, ninguém consegue vencer, só se tiver a Kryptonita. Se não tiver Kryptonita, ele não morre. E aqui não. Trouxe aí alguns vilões que foram criados pela Lex Luthor que conseguem derrotar o Superman, não matar, mas derrotá-lo, de fazer ele ficar mal, dele ficar fraco, impossibilitado de lutar, precisando, né, de se recuperar para continuar a luta dele. Coisa que nunca foi feito nos filmes ou quadrinhos.
E aí também trazendo essa questão de que pai é aquele quem cria, né, os pais, então mostrando que na verdade Superman veio ao mundo para destruir a raça humana, que era para ele ser o líder de todos, matar todos e criar um novo planeta, um novo mundo. Só que o que acontece? Ele veio muito criança, ele foi criado por humanos, ele acabou se tornando humano em seu psicológico, em seu interior. Então ele tomou isso para ele e ele o tempo todo está em conflito com isso porque ele foi feito como uma arma de destruição, mas na verdade ele não quer. Ele quer o amor, ele quer a humanização e ele quer ser amado por todos. Então o tempo todo ele está agindo por amor ao homem, ao ser humano. Então o tempo todo ele mostra isso. Eu estou aqui para salvar vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. Por mais que as pessoas tentem detonar ele, falar que ele é um alienígena, que ele não pode ser da Terra e tudo, ele está mostrando o tempo todo o seu amor e a sua fragilidade pelo ser humano. Então ele é uma pessoa que tem sentimento, que tem amor e demonstra isso o tempo todo no filme. Então o filme se trata disso, de amor ao próximo, de cuidado, de atenção, e que isso é o mais importante que tudo. Então, o Superman está em busca disso o tempo todo, e a história tem muita diferença do que a gente está acostumado, igual, por exemplo, a Lois Lane aqui já sabe que ele é o Superman, e os dois estão juntos, já tem um relacionamento, e no Planeta Diário, ele está lá trabalhando como Clark Kent, e sempre ficou aquela pergunta pra gente, como que esse disfarce, com apenas um óculos, ele consegue disfarçar que não é o Superman e ninguém reconhece ele. E aqui no filme realmente é explicado o porquê ele consegue se passar por Clark Kent, ninguém desconfia que ele é o Superman. Então o que eu achei também bárbaro, porque isso nunca foi explicado pra gente. Aqui nós temos a inserção também da Liga da Justiça, que assim, é maravilhoso. Eu espero que mais pra frente eles possam explorar isso mais com a inserção. Já temos aí o Lanterna Verde, o Metamorfo, Mulher Gavião e a inserção do Batman, da Mulher Maravilha, entre outros. E é muito bonito quando mostra a Sala da Justiça. Gente, me deu uma coisa no coração, assim, de lembrar da minha infância, né? O tanto que eu assistia Liga da Justiça e poder ver, né, aquela cena lá maravilhosa. E aqui a gente também tem um Lex Luthor bastante tecnológico, bastante online, vamos dizer assim. Então o filme o tempo todo brinca com essa coisa da tecnologia, o excesso de fake news, onde a fake news pode levar qual a consequência de uma fake news. Então ele explora muito isso, essa questão do excesso de fotos, o excesso de selfies, o excesso de fake news, o excesso de uso de redes sociais. Então aqui ele faz muita brincadeira aí, mas que é um tapa na gente, assim, para as pessoas aprenderem a observar as coisas, a enxergar a verdade e não ouvir o que as pessoas postam na internet, isso é verídico, vamos todo mundo detonar porque aquela pessoa é má. Não. Então a gente tem que buscar a verdade, buscar os fatos antes de julgar alguém. E aí tem essa brincadeira também de excesso de selfie, né? Mas que às vezes ajuda também um pouco. E tem muita brincadeira legal, tem muita comédia aqui, mas é uma comédia muito comedida, muito pontual, que foi o meu medo de pensar, de colocar comédia dentro da DC, porque a gente conhece, né, o James Gunn, que ele adora aí uma comédiazinha, mas o filme consegue ser muito bem dosado, então ele trabalha mais o drama dos personagens, e a comédia é uma coisa muito leve, muito sutil, mas ao mesmo tempo muito divertida e muito boa, que super dá certo. E tem umas cenas que vai emocionar muito, gente, sério, eu me emocionei pra caramba, tem cenas assim que vai derramar lágrimas sim, que são cenas bastante intensas e que faz a gente lembrar muito do que tá acontecendo agora com essas guerras entre países, então ele frisa muito isso, que aqui vai ter uma guerra de países e que as pessoas estão lá em desespero, as crianças estão lá sofrendo e elas simplesmente levantam a bandeira e começam a gritar o Superman em busca de conforto, em busca de ajuda, porque o exército está ali para atacar e eles estão desesperados. Então é uma cena que arrepia, é uma cena linda, entre outras também que emocionam pra caramba. E curiosidades, o Will Reeves, que é filho do Christopher Reeves, faz uma participaçãozinha no filme. Ele é um dos jornalistas que aparece ali no Planeta Diário, então presta bastante atenção que vocês vão conseguir ver ele. E o James Gunn quis trazer esse filho mais novo do Christopher Reeve para o filme em homenagem, porque ele tinha apenas 3 anos quando seu pai teve o acidente que ele caiu do cavalo. Nathan Fillion sempre aparece nos filmes do James Gunn, então essa aqui é a sua 7ª aparição em um de seus filmes, e ele faz
O Guy Gardner. O personal trainer de David Corenswet falou que ele treinou pesado para poder fazer esse filme. Ele ganhou 18 quilos de massa muscular para poder interpretar o Superman. James Gunn resolveu trazer o Krypto para o filme e é uma homenagem ao seu cachorrinho. Então, o seu cachorrinho foi utilizado nas filmagens, então ele se baseou no seu próprio cachorrinho para poder fazer o Krypto. James Gunn fala que se inspirou no filme Godzilla Minus One, que é um filme coreano, maravilhoso inclusive, que ele quis trazer essa coisa, né, de monstros, cachorros voadores, super-heróis, terra que se abre, vulcões, entre outras coisas. Então ele quis trazer bastante referência e que, na verdade, em vez do Godzilla, ele trouxe aí um monstrinho que é bem parecido com o Godzilla e inserindo o super-herói. Nicholas Hoult, antes de conseguir o papel de Lex Luthor, ele concorreu aí com Bill Skarsgård e Alexander Skarsgård, mas ele acabou levando o papel. O diretor James Gunn também disse que ele queria não só apenas uma Lois Lane e um Superman, ele estudou muitos atores que fizeram o teste para serem os personagens e ele queria dois personagens que tivessem uma química muito boa, muito bacana para trazer para o filme, e ele queria o Clois, que é Clark e Lois. Então, isso que ganhou muito para a inserção de David Corenswet e o Rachel Brosnahan. Eles mostraram uma química maravilhosa entre eles e isso acabou chamando bastante a atenção do James Gunn. Então o filme é maravilhoso, incrível, perfeito. O CGI funciona pra caramba, as cenas de ação são maravilhosas e é como eu falei, o filme trouxe um contexto totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado e eu adorei o que eu vi em cena. Como falei, eu fui com zero expectativa e o final me deixou muito feliz com o que eu vi na tela. Então é um filme lindo, é um filme gratificante, é um filme bem feito, é um filme feito de coração. Essa é a diferença desse Superman, ele foi feito de coração. Não que os outros não tenham sido feitos, mas esse a gente vê uma questão mais humana, uma questão mais dramática, uma questão de empatia, de interação, de amizade, e é isso que o filme quer trazer pra gente. Então, nos tempos atuais que a gente está vivendo, em tempos de guerra, de conflitos, de medo, dessa coisa tecnológica, do fake news, ele quer trazer um pouco de alívio para o nosso coração, um pouco de humanização e emoção. Então pode ir tranquilamente assistir o filme e também é uma dica, não saiam do cinema até o final dele, ele vai ter 2 cenas pós-crédito, uma no meiozinho ali dos créditos e a outra bem no final. São cenas simples, mas que, né, fazem parte do contexto do filme e que vale a pena esperar para serem vistas. Então vá, encha seu coração de alegria, que eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito com essa adaptação do Superman. E o elenco tá de parabéns, principalmente David, que faz o papel do Superman. Eu entendo que a carga para ele deve ter sido muito pesada, pela questão das pessoas detonarem o ator, achar que ele não é capaz de fazer. Eu lembro que quando ele foi anunciado ano passado, que ele seria o ator a fazer o personagem, todo mundo criticou ele pra caramba, pegaram pesado com ele, mas aos poucos ele foi mostrando quem ele era de verdade, que ele era capaz de fazer isso, e o filme tá simplesmente incrível, bárbaro, ele traz essa simplicidade, esse amor, esse carisma do personagem Superman, porque eu acho que ele é o personagem mais carismático de todos, se a gente for parar para pensar, como eu falei, o Superman tinha tudo para detonar todo mundo, para acabar com a Terra, para acabar com todo mundo, ser individualista, ser ganancioso, mas não. Ele o tempo todo quer ser humano, quer estar ao lado da sua família, da Lois, quer trabalhar como humano. Então, assim, ele é o personagem mais humano que a gente tem aqui, né? O alienígena humano que a gente tem aí no mundo dos quadrinhos. Então ele é maravilhoso e deram conta todo mundo do recado, todos os atores, sem exceção. Eu acho que a escolha de cada personagem. Nicholas Hoult também tá incrível. Nós ficamos bastante receosos por pensar que ele é muito novo, que Lex Luthor é um cara mais velho, arrogante, prepotente, um cara que tem um potencial, inteligentíssimo, mas pelo contrário, o Nicholas Hoult sabe muito bem o que ele tem que fazer e faz com muito amor e com carinho extremo, e a gente consegue ter ódio dele o tempo todo. Então, tá de parabéns o elenco inteiro e vão feliz porque esse filme vale a pena, principalmente ser visto numa sala IMAX
Old Box, porque ele está incrível. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. E claro, não podia ser diferente. Superman estreia dia 10 de julho nos cinemas, mas a partir de terça-feira, que foi ontem que a gente assistiu a cabine, ele já está também aí disponível para todo mundo como pré-estreia, então corram para o cinema para assistir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu essa obra maravilhosa Superman ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!